Eu sou Mário Ferreira e ajudo as pessoas a ativar sua força interior para ter mais prosperidade e felicidade nas dimensões da sua vida pessoal e profissional. Nessa live de hoje, eu vou falar e vamos descobrir se você está no caminho certo da sua carreira profissional. Vamos descobrir isso juntos? Nessa live de hoje, nós vamos discutir e saber se de fato você está no caminho certo profissionalmente. Se você já encontrou esse caminho. E se exatamente esse caminho existe, o que fazer para descobrir isso? Porque a gente passa algumas vezes toda uma vida em busca desse propósito, né? Quando se tem um propósito. A gente busca descobrir quais são as possibilidades de melhoria de vida, qual a carreira que deve seguir para se sentir realizado profissionalmente, como pessoa. Só que às vezes isso é um trabalho muito complicado, é muito difícil, né, da gente conseguir encontrar. Então hoje aqui vou dar aqui algumas dicas importantes para que a gente possa realmente descobrir se está nesse caminho certo, tá? Vou convidar aqui algumas pessoas para participar aqui conosco desse momento que eu já estou viciado, gente. Exatamente. Já chega o dia, já estou esperando aqui uma oportunidade de me encontrar com vocês, de bater um papo, de trocar uma ideia. Isso é maravilhoso. Então vamos lá, passa aqui. Muitas pessoas que estão chegando. E eu queria iniciar falando exatamente sobre o propósito desse encontro hoje, tá? Então, esse propósito que a gente vai discutir sobre o encontro desse caminho, será que existe exatamente um caminho que você pode trilhar profissionalmente para você se descobrir? Mas antes, eu vou fazer uma pergunta. Será que existe o caminho errado? Ou simplesmente você vai trilhando isso durante a sua vida e você vai se descobrindo, você vai se encontrando, você vai organizando ali todos os movimentos que te faz chegar onde realmente você quer, onde você deseja, né? Então isso também é um ponto muito importante. Agora é o seguinte, só consegue perceber quem está no caminho certo profissionalmente quem tem consciência de onde quer chegar. De qual destino quer alcançar. Então você tem que ter primeiro uma meta. Se você tem uma meta de vida muito bem organizada, estruturada, você tem limite, prazo para cumprir, então você persiste, porque senão você vai sair. Pense um avião no ar sem uma rota definida, sem um plano de voo. O que acontece? Ele vai ficar rodando até o combustível acabar. Porque não tem para onde ir, não sabe onde vai chegar, precisa de um comando. E esse comando, como o piloto dá no avião, você também tem que dar esse comando na sua vida. E são raras as vezes que as pessoas têm essa certeza de onde quer chegar. Ela vai simplesmente passando de etapa por etapa, pega o que vem, joga nos peitos e vai fazendo essa construção, vai fazendo essa produção. Então, quando a gente vê exatamente isso, como, digamos assim, deixa eu colocar aqui esse microfone, quando a gente vê exatamente pessoas que têm dúvida de onde quer chegar, elas meio que não conseguem colocar energia suficiente para continuar acompanhando, para continuar seguindo, persistindo nisso. E isso é muito prejudicial, porque a vida passa e nessa estrada da vida as pessoas vão passando e você vai ficando para trás. Recentemente eu comecei a participar de um grupo de pedal e eu achei muito legal, que algumas pessoas inclusive podem estar aqui assistindo, que o título me chamou a atenção, que é Pedal Sem Correria. E quando a gente procura um esporte, uma atividade para fazer, você simplesmente não está procurando só atividade para você desenvolver. Você está procurando um grupo, uma equipe. Você procura
algo que você se encontre, que você faça parte, que você se sinta pertencente a essa equipe, a esse grupo de alguma forma. E lá dentro dessa equipe existe uma cooperação, ou seja, você começa a perceber que tem pessoas que começam a ter um comportamento igual a você vai se identificando. E durante essa jornada desse caminho, você percebe que muitas vezes e muitas coisas não saem conforme o planejado. Eu, por exemplo, saí todo empolgado, 5 horas da manhã, e pela inexperiência, o que foi que aconteceu? Eu peguei ali, pedalando em alta, chegou no pé da ladeira para subir, eu fui passar marcha. Só que eu tinha que fazer isso antes, com antecedência. Por quê? Nesse movimento brusco que eu fiz, a bicicleta deu um problema, a marcha caiu dentro ali da catraca e foi um problema para resolver. Mas imediatamente veio o senso de equipe, o senso de comunidade, o senso de ajudar das pessoas. E aí todo mundo parou, voltou e veio me auxiliar. E além de conseguir resolver o problema, me deu instruções de como eu poderia ter um desempenho melhor a partir daquele momento. Então isso você observa que é muito mais do que uma prática esportiva. Isso tem valores envolvidos por trás disso. São pessoas que têm esse senso de colaboração, de ajudar, um senso de irmandade. E é isso que faz a gente querer trilhar um caminho, uma jornada da vida com mais resiliência, com persistência, com determinação, com foco, com garra. Isso também acaba avaliando. Agora sim, existem pessoas que resolvem trilhar um caminho mais fácil, talvez com mais facilidades do que outras pessoas. Mas a preparação, como eu estou dizendo, também é um fator importante, porque se você não for bem preparado para enfrentar as adversidades que você vai encontrar no seu caminho, você tende ou a desistir, ou tentar uma vez e voltar porque você acha que esse caminho é muito difícil, vai encontrar muitos problemas, barreiras, e você acaba se sentindo incapaz pela sua incapacidade ou desconhecimento de como agir de forma adequada. Então, quando você descobre exatamente o que fazer, você tem um passo a passo, você desenvolve método e segue regras específicas para você chegar e atingir aquele caminho. Então, eu vejo muitas pessoas que estão se encontrando profissionalmente, né? Tem muitas dúvidas, escolher uma profissão porque naquele momento foi o que apareceu, sabe? Aquilo que apareceu, agarrou, porque é difícil de repente conseguir um emprego, tem pessoas que têm dificuldade de fazer um curso que desejavam, então pega aquela oportunidade daquele momento. Só que quando você pega qualquer coisa sem uma definição, as chances de você desistir, de desanimar, são muito maiores do que uma pessoa que já entra decidida, sabe? Aquela pessoa que entra decidida para chegar no destino dela. Então isso facilita também muitas coisas. E essa estrada, né, voltando aqui para a história do pedal, quando você vai trilhar um caminho desconhecido, existe uma expectativa, uma curiosidade, e você não sabe exatamente o que você vai encontrar. E quando você vai encontrando as coisas, você vai se adaptando, tá? Boa noite aqui para Paula, seja bem-vinda. Luiz, querido, bem-vindo aqui também. Felipe, o Boticário entrou aqui, Romário, Luciene, sejam todos bem-vindos. Jonathan, Edu, né? Espero que vocês estejam, de alguma forma, adquirindo esse conhecimento, aproveitando isso para a vida de vocês. Então, quando a gente está ali no pé da ladeira, sabe que está ali para subir, você olha o final da estrada e parece uma coisa muito distante. Parece muito distante. Então, você tem que começar a seguir um passo de cada vez, sem ficar esperando que chegue logo, porque isso cria uma ansiedade. E essa ansiedade vai trazer outros elementos na sua mente que pode fazer você parar, pensar que é impossível. Então você simplesmente foca no objetivo, você vai enfrentando e você consegue realmente chegar onde você deseja. Então, quando a gente encontra esse caminho definido, se você quer ser profissionalmente,
se você quer ser intelectualmente melhor desenvolvido, você consegue, de alguma forma, acompanhar esse processo. Então, esse é um facilitador que a gente descobre em algum momento da vida. Só que tem pessoas que passam a vida toda e elas não descobrem que caminho trilhar, qual a profissão que ela quer desenvolver. E quando ela não descobre, existe um senso de tristeza, de frustração, de falta de realização profissional. E aí acaba entrando em determinadas funções e atividades, ficando por longos anos da sua vida, né? Porque a pessoa fica ali tentando fazer aquilo insistentemente, mas não dá resultado tanto para quem contrata como para ela mesma, porque não consegue se motivar suficientemente para crescer na carreira, para adquirir mais conhecimento, para mostrar resultados importantes e significativos. Então ela acaba não avançando dentro desse processo da vida dela. Então, quando a gente define isso, está muito focado, gente, com o objetivo de vida. Primeiro, você quer ser o quê? Quem é você? Quem você quer ser no mundo? Você quer ser reconhecido você quer ter fama? Você quer ser uma pessoa que quer ter um melhor salário? Você quer ter uma função de liderança? Você simplesmente quer executar uma função e para você tá tudo bem? Quando você descobre o que você quer atuar de fato, o que é que acontece? Tudo fica mais claro, o caminho se abre com facilidade. E mesmo que esse caminho não surja ali, você vai criando meios e formas de conseguir trilhar essa jornada que você escolheu para a sua vida. Então, muitas pessoas, elas pensam que conquistar profissionalmente o que elas querem é uma questão de sorte. Tudo bem que para muita gente o fator sorte conta, né? Tem pessoas realmente que do nada encontra aí uma oportunidade ou é encontrado, porque tem pessoas que são encontradas pelas oportunidades e elas seguem o fluxo. Mas isso é uma parcela muito grande, muito pequena de pessoas. A maioria consegue alcançar esses objetivos com foco, sabe, predestinado, aquela pessoa que tem objetivo fixo na sua vida. E nem sempre essas pessoas conseguem de alguma forma identificar isso. Precisa talvez até de uma ajuda profissional para descobrir realmente esse comportamento, tá? Então, eu queria perguntar o seguinte, para vocês que estão aqui, vocês têm se dedicado de forma suficiente para atingir os objetivos do seu negócio, da sua empresa? Você consegue inspirar as pessoas que estão ao seu redor para que elas possam comprar a sua ideia e fazer o seu negócio crescer? Então, quando você não tem muito claro isso, as pessoas também que estão ao seu redor, se você for um empresário, elas não conseguem entender exatamente o que você quer desenvolver. Ela está no campo da imaginação, porque não tem objetivo definido. Então, você que tem que dar as normas, as normativas, o direcionamento é dado por quem está na função de liderança. Você tem que conduzir, você é um GPS, você conduz essas pessoas para que elas possam realmente fazer o que você precisa. E a gente vê hoje muitas empresas, inclusive, gente, o que é que acontece? Contrata muitos profissionais porque está crescendo, está se desenvolvendo, mas não capacita essas pessoas, não dá artifícios suficientes para essas pessoas se desenvolverem. E isso realmente é um problema muito sério. Tito, seja bem-vindo. Madonna, Deolito, Glaucio, Brito, seja bem-vindo. Carlos, Uel. Então, gente, quando eu tenho, digamos assim, esse comportamento para orientar as pessoas, porque tem pessoas que nasceram para ser líderes, tem outras que nasceram para ser lideradas. Então, descobrir se está no caminho certo tem duas vertentes. Aquele que dá as ordens e aquele que vai receber as ordens de forma correta. Mas precisa fazer o quê? Uma análise de cenários.
Qual o contexto que você está inserido? Onde é que está a sua empresa? Como é o convívio entre as pessoas? O que a sociedade espera que você ofereça? Então, quando você observa isso, você vai fazer o quê? Simplesmente você vai desenvolver estratégias adequadas para aquele momento, para aquele mercado. Então, se você está numa capital, por exemplo, não adianta você achar que o mesmo comportamento do consumidor de uma grande capital vai ser o mesmo comportamento de uma cidade do interior, das pessoas que moram. Não é desmerecendo, mas simplesmente são cidades que não têm um nível de velocidade, de desenvolvimento tão grande como uma grande metrópole. Então você tem que adequar a sua estratégia para atingir esse objetivo. Então, profissionalmente, se você está querendo ter resultados de excelência, você está querendo ter resultados expressivos, tanto no atingimento das suas metas individuais, e se você é empresário, você tem que analisar todo o contexto, preparar suas equipes e, principalmente, você tem que se preparar para conhecer. Porque se eu não conheço o processo, dificilmente eu vou conseguir avaliar o desempenho daquelas pessoas que estão sobre o meu comando. Por isso que algumas empresas que passam pelo processo de desenvolvimento de pessoas faz com que os gerentes, os diretores conheçam toda a base da empresa, toda a estrutura, passe por todos os setores. Por quê? Porque quando ele estiver lá no topo, fazendo as estratégias, dando os comandos, acompanhando, ele sabe exatamente a capacidade de entrega dessas pessoas e o que cada um pode fazer a mais para você potencializar os seus resultados. Então isso é você construir esse caminho, você precisa realmente mostrar para que veio e o que você espera dessas pessoas. Então, para a gente ter digamos assim, um entendimento melhor, você precisa conhecer, você que quer ter esse caminho mais, digamos assim, mais detalhado, mais correto, precisa conhecer a sua área de atuação. Como se comportam as pessoas? Qual é o comportamento das pessoas que trabalham nesse setor? Como é a concorrência desse segmento? Então você precisa começar, de alguma forma, a conhecer as práticas do dia a dia dessas pessoas e como você pode observar e trazer para a sua realidade. Agora sim, Mário, é copiar? É o que a gente chama na indústria hoje no mercado de benchmarking. Você olha as melhores práticas do mercado e você adapta para a sua realidade e você começa a trazer inovações. Não precisa ser grandes ideias, inovações. Pequenas atitudes diárias no seu modo de agir, no seu comportamento, faz com que você comece a se equilibrar e ter resultados muito maiores do que você tinha antes. Mas por que, Mário? O que aconteceu? Na verdade, está acontecendo uma mudança de mentalidade. A gente precisa mudar a mentalidade, a forma de agir, a forma de atuar, pensar fora da caixa. E esse movimento leva tempo, esse movimento é doloroso. As pessoas precisam querer se transformar. Porque quando simplesmente você muda, você pode voltar para o seu estado original. A transformação é um processo que você passa com muito conhecimento, com muita definição de estratégia e objetivo, e você consegue avançar exatamente naquilo que você quer, tá? Sejam bem-vindos aqui, William, Carlos, Cristiane Neiva, seja bem-vinda. Olha só, Pedal Sem Correria aqui, os parceiros todos presentes assistindo aqui essa live, Moreninha, Joyce, sejam todos bem-vindos aqui nesse encontro. E aí, gente, o que acontece? Para a gente descobrir exatamente se eu estou no caminho certo, da minha profissão, da minha carreira, eu tenho que começar a ter calma e pesquisar com muita paciência. Eu tenho que começar a olhar todas as possibilidades que são apresentadas para mim. Por quê? Se eu não fizer isso, eu posso simplesmente tomar uma decisão no calor da emoção. E quando a gente age simplesmente pela emoção, esquecendo da razão, você pode totalmente se prejudicar por causa disso. Então é preciso ter esse olhar atento,
precisa ter cautela para você realmente conquistar esse espaço que você quer. Você conseguir aquela coisa do salve-se quem puder. Cada um vai buscando exatamente as suas definições, porque diz que na vida ou você come poeira, ou você faz poeira, ou você come poeira. Só que eu ainda tenho uma outra percepção sobre isso. Você pode andar lado a lado. Você está na estrada em parceria, você pode andar lado a lado. E a primeira coisa que você tem que andar é coerentemente com você mesmo. Porque de repente o seu corpo quer fazer uma coisa, mas a sua mente está dizendo outra. A sua expectativa, o seu desejo de futuro é de estar em determinado lugar, só que por trás existe uma força interior querendo te puxar para trás. E você muitas vezes tem que lutar contra essa força que está dentro de você, ou a falta dela, e você não consegue avançar. Você pensa até em desistir. Então, tem pessoas que estão numa carreira profissional e desistem, sabe por quê? Porque simplesmente não é que elas não gostam da atividade do trabalho. Elas não gostam das pessoas que fazem parte da equipe. Ela não gosta do chefe dela. Ela acha que aquela pessoa é uma pessoa que a persegue, que é chata, inconveniente. Então, ela toma decisões. Tem pessoas que tomam essas decisões baseado simplesmente no comportamento de outras pessoas. Mas a grande pergunta é, será que o seu comportamento também não está promovendo isso? Não está provocando que essa relação tenha um problema de forma definitiva? Então isso é algo que você tem que pensar. É algo que você tem que realmente agir conforme aquilo que você acredita, tá? Só que tem algumas pessoas que acham que não devem trilhar um caminho, não deve encontrar esse espaço, não deve, digamos assim, ter essa confiança. Porque primeiro você precisa fazer algo com confiança. Se você entra em um projeto desacreditando, achando que ele vai dar errado, as chances são totalmente de dar errado. Não tem como você entrar em algo com a energia baixa, com o pensamento focado em um outro lugar onde você gostaria de estar, e você está ali, aquela coisa que está o corpo, mas a alma está bem distante. Já viu aquela coisa quando tem a pessoa que está ali, você diz assim, nossa, parece que está só o corpo, nem existe ali um ser humano, a pessoa sumiu. Sabe, quando você perde a noite de sono, que você fica ali o dia todo, você não está presente de verdade naquele espaço. Você está lutando com uma força que realmente faz com que você não queira estar ali. E o que a gente tem visto hoje? Muitas pessoas que levam uma rotina desgastante, acordam mal-humoradas, odeiam a segunda-feira. Um ponto importante para se descobrir se você está no caminho certo da sua carreira profissional é se chega o domingo e você já não está desesperado porque está chegando a segunda-feira e você tem que voltar para aquele trabalho chato que você detesta, que você odeia, para fazer aquela atividade insuportável, repetitiva, e você está ocupando o lugar de alguém que poderia estar dando o melhor de si, você está triste. Por quê? Porque simplesmente você está no modo automático de sobrevivência. E muitas pessoas atualmente estão nesse modo sobrevivência. Só que esse modo de sobrevivência, ele está perdurando por muito tempo e acaba fazendo parte dessa rotina, só que uma rotina desgastante, onde você simplesmente odeia estar e faz tudo para não entregar o que você precisaria entregar. Então, quando você não assume o preço, porque você tem que pagar o preço para estar naquela posição, e nem todo mundo está disposto a pagar o preço. Porque quando você paga esse preço, você tem que fazer escolhas. E essas escolhas, muitas vezes, são muito sofridas. Existem muitas coisas por trás dessas decisões, né? Luiz, exatamente, Luiz. Com pensamento e atitude negativa, você já começa a sabotar seus sonhos e planos. O sabotador, na definição de um objetivo, ele é muito claro quando é algo que você não tem certeza se você quer para a sua vida.
Se é algo que você ouviu de alguém, simplesmente motivado por alguém, mas não saiu do seu coração, se isso não saiu do seu coração, não é uma coisa que queima dentro de você, isso não vai... Olha só, uma coisa importante, não é o que te trouxe até aqui que necessariamente vai te levar aonde você precisa chegar. Você precisa mudar a forma de agir dentro dessa rota, dentro dessa meta. Então, quando você escolhe uma profissão simplesmente influenciado por alguém ou por um amigo que estudou a vida toda junto ali no ginásio, e aí vamos se formar, vamos fazer a mesma função, não tem nada a ver, cada um tem um perfil profissional, um perfil que vai direcionar para uma coisa totalmente diferente. Então, não seja uma Maria vai com as outras. E tem muitas pessoas influenciáveis que seguem esse caminho e lá na frente se arrepende, porque na hora da prática, no dia, no vamos ver, não é nada daquilo que ela pensou. E por não ser o que ela pensou, aí vem a frustração, ela quer desistir, ela acha que fez uma escolha certa, que perdeu tempo de vida e simplesmente volta para a estaca zero, volta para o início para que possa construir novamente esse processo. Então, quando a gente tem essa atitude, a gente tem que basear o seguinte: quais são os valores que eu acredito? Será que essa função, será que essa atividade, ela necessariamente é algo que eu me sinta bem fazendo? Ou simplesmente, isso aqui eu estou fazendo, mas o meu inconsciente está ali dando sinais de que isso não é agradável, de que isso não está sendo uma coisa útil para a minha vida e para a vida de tantas pessoas que você de alguma forma se relaciona. Então, quando você reclama o tempo todo, é um sinal, gente. Se você reclama do seu trabalho, se você reclama da função que você escolheu, você não tem um horizonte de longo prazo. Se você tem uma função que você trabalha hoje simplesmente para passar uma chuva, uma tempestade, você não vai se dedicar. Você vai ter um salário miserável no final do mês, que mal dá para pagar as contas, e fazendo uma atividade que não está te rendendo nada, que você não está aprendendo coisas novas. E uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: se você está em um trabalho que todos os dias você vai, já está lá vários meses, há anos, e você não aprende nada, é hora de você repensar sobre isso. É hora de você pensar em mudar e tentar encontrar essa atividade, encontrar esse caminho que pelo menos te deixa uma pessoa feliz. Porque se você não tiver esse equilíbrio entre o seu lado pessoal e profissional, não adianta, meus amigos. Não adianta você passar a sua vida toda fazendo algo terrivelmente cansativo, desgastante e que no fundo você não tira proveito nenhum de aprendizado para a sua vida. Você não se torna uma pessoa melhor, você não ajuda outras pessoas, porque simplesmente você não está comprometido com isso que você faz. Você simplesmente está ali passando uma temporada porque é o que surgiu para você. Então, isso eu chamo de síndrome do beija-flor. Sabe o que é que um beija-flor faz? Ele passa de flor em flor, pegando ali o pólen ali, fazendo aquela transferência. Então você faz uma transferência em diversas empresas, você passa por diversos momentos, funções, cargos, mas nunca consegue crescer, fazer uma carreira de ascensão, onde você aprende a cada passo, você é valorizado, você entrega melhores resultados, então você fica igual um beija-flor, ali ó, em flor, falando nisso, nós estamos na primavera e flor é uma coisa bem coerente para a gente trazer como exemplo para vocês aqui, né? Então, quando a gente não tem um horizonte de longo prazo, que eu vou fazer aquilo por muitos anos da minha vida, eu fico como um beija-flor ali, em flor, em trabalho, em oportunidade em oportunidade que surge. Então as oportunidades me escolhem, eu não escolho qual vai ser a oportunidade que eu vou seguir na minha vida. Eu não faço isso, tá? Nancy Gilvan, seja bem-vinda, JV. Delícias da Meroca, presente aqui, muito bem. Então, quando a gente acredita no nosso potencial, fica mais fácil das coisas acontecerem, tá? Porque se você está tentando, né? Se você se desanima com facilidade, você se cansa,
significa que tem alguma coisa errada. Quando a gente descobre se está no caminho certo da profissão, é quando você pode passar várias horas ali trabalhando, você esquece até de almoçar, você esquece que tinha o horário do almoço, não está preocupado exatamente com o horário de bater o ponto, porque aquela atividade é algo que te faz feliz, é algo que te dá um prazer, que você se sente pleno, você se sente leve. Então, esse sentimento de pressão, ele não te incomoda, porque só sente pressão, de fato, quando você está fazendo algo muito sofrido. O contrário é uma sensação de prazer. O filósofo Emerson, ele diz o seguinte: quem faz o que ama não precisa trabalhar e ainda é pago por isso. Olha que coisa boa! Quantas profissões existem, pessoas super felizes e ainda ganham, tem um bom salário, mas não é o dinheiro, é a satisfação por fazer algo que lhe faz se sentir bem, feliz, útil, realizado, passar por todo esse processo. Então continue buscando isso, continue aprendendo, que você vai realmente encontrar esse processo para você. Então, quando a gente fala assim, nossa, eu perdi um emprego que me ofereceram, você não perdeu um emprego que te ofereceram, porque a gente só perde aquilo que a gente tinha antes. Você deixou passar, mas você não perdeu porque não era seu, nunca foi. Você não é dono de uma função, de uma vaga de emprego. Então você não pode dizer que você perdeu, porque você não tinha isso antes, tá? Então não fica achando que é um prejuízo que você sofreu uma consequência por algo, porque vem outro candidato e roubou a sua vaga. Não existe isso. Isso é uma coisa que você quer acreditar para compensar algumas deficiências, digamos assim, a falta de algumas habilidades para você ser o candidato ideal, o candidato específico. Quando eu comecei a trabalhar na multinacional, em um banco, eu lembro exatamente disso. Tinha mais de 70 pessoas para assumir aquela vaga, tá? E foi um processo muito longo, com provas, tinha entrevista, tinha a parte de fazer testes práticos, uma série de coisas. Só que quando eu já fui decidido que aquela vaga ia ser minha. Eu não queria nem saber quem estava ali. Tinha muitas pessoas conhecidas, existiam muitas possibilidades de terem cartas marcadas, mas na época o gestor, muito sério, ele disse, não, vai entrar uma pessoa que eu acho que esteja preparada para assumir. E eu já fui decidido, porque eu queria estar ali. Sabe, quando você quer algo, o que foi que eu fiz? Eu procurei pesquisar sobre a empresa, eu procurei entender o que era o sistema bancário, como era que as pessoas se comportavam, quais eram os serviços que ele oferecia, como eram as atitudes que eram adequadas para aquela função, como é que as pessoas se vestiam. Então eu fui exatamente, me preparei durante um longo período antes de iniciar o processo, porque eu sabia que se eu tivesse conhecimentos e informações, eu poderia impressionar, sim, pela minha capacidade, mas pelo conhecimento, pelo meu interesse naquela empresa. E pessoas que vão para seleções, para entrevistas, totalmente despreparadas. Elas sequer se preocupam em saber. Eu já participei de diversos processos, fazendo processos de contratação para grandes empresas, que me convidam, Mário, participa aqui para você dar sua opinião, cargos de liderança, gestores, gerentes, diretores. E as pessoas me chamam para acompanhar aquele processo e eu vejo que chega o cidadão e a cidadã totalmente despreparado. Não sabe nem direito a função para a qual mandou um currículo. Gente, isso é um absurdo. Isso é não saber exatamente o caminho que quer. Aí vem o quê? Apagar um incêndio, atender uma necessidade básica só da sobrevivência. Aí sabe o que acontece? Passa vergonha. Quando vai para essas entrevistas, passa vergonha. Porque você faz uma pergunta simples, não sabe. Procura saber quanto tempo tem a empresa, o que é que ela faz,
quem são seus diretores, a história que está por trás daquilo. E aí você chega ali e você fala, nossa, eu queria muito trabalhar aqui porque essa é uma empresa renomada, que está há tantos anos no mercado, tem um projeto social importante, já enche os olhos da pessoa. É isso que é descobrir se você está no caminho certo, se você cria esse interesse, se você tem essa preocupação em saber mais. Se você faz isso, aí necessariamente você está fazendo isso. Carla disse que aconteceu com ela. Carla, trabalhamos juntos aí num grande banco, né, Carla? A gente teve aí uma parceria muito boa. Isso realmente foi bem interessante. E conhecer esse processo ajuda a você ser selecionado, a você ter esse resultado. Então você precisa, de fato, fazer isso para que isso realmente aconteça. Então, se você tem, se você procura se posicionar dentro da sua história de vida, veja exatamente quem você é. Não esqueça o seu passado. Não são as suas origens que vão definir o futuro que você vai chegar, o destino que você quer alcançar. Mas para isso, você precisa respeitar a sua história. Você precisa respeitar toda a estrutura familiar que você passou. Se teve uma condição ruim, isso não impede que você queira buscar um caminho melhor para a sua vida, um resultado suficiente. Isso depende exatamente de você. Então, qual é esse papel que você tem que fazer? O que você precisa buscar? O que você precisa definir? Quando você tem isso bem definido, você sabe quais são as suas metas, você tem prazo definido, para onde você quer chegar, quem são as pessoas que podem te apoiar. Outro dia eu falei com uma pessoa o seguinte, meu filho, perdi o emprego e agora eu estou desesperada porque eu não sei o que fazer. Eu disse assim, pega seu celular aí, você que está aí, depois você vai fazer isso. Me diz aí 5 pessoas que você pode ligar agora, que não são contatos frios. O que são contatos frios? Pessoas que você nunca falou. E quando você mais precisa, vem ali desconfiado do nada, mandando mensagem ou ligando. Não são essas pessoas. Você tem que cuidar dos seus relacionamentos. Quando você cuida dos seus relacionamentos, aí você está preparando a base para quando você precisa. Então pega o seu celular e me diz aí 5 nomes que, se você agora pedir que essas pessoas possam te ajudar, elas estarão dispostas e automaticamente para fazer isso. A maioria das pessoas que eu pergunto isso, elas não sabem. Elas não têm esses relacionamentos. Existe sim muitos conhecidos, muitos colegas, mas poucas pessoas que possam ajudá-la quando elas precisam. Porque são imediatistas. Não pensa no futuro, não pensa que naquele momento aquela pessoa pode te salvar, pode te ajudar. E isso é de extrema importância para o dia de hoje. Então, quando a gente está num processo de mentoria com empresários, com profissionais de alta gestão, de alta gerência, eu procuro sempre desenvolver com ele o que eu chamo de um GPS do sucesso individual. Porque primeiro, antes de você definir o que a pessoa vai fazer, você tem que perguntar o que é sucesso para ela. Cada pessoa tem uma visão do que é sucesso. Simplesmente sucesso, eu quero um emprego que me pague um salário razoável, que eu vou todos os dias bater meu ponto. Tem pessoas que o sucesso é ganhar muito dinheiro. Tem pessoas que sucesso é ter uma vida razoável, mais ou menos. Comprar uma casa, comprar um carro, ter uma casa na ilha, ter uma família estruturada, organizada, tudo certinho. Tem pessoas que querem viver como hippie, que quer viver sem luxo, sem conforto. A percepção de sucesso não sou eu que tenho que definir para você. É você que tem que descobrir o que é esse sucesso, o que você quer no longo prazo. Porque está muito voltado a uma estrutura de longo prazo que você vai construir dentro desse processo. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir o perfil dessa pessoa. Para que ela pode fazer melhor? O que ela pode fazer de uma forma melhor? Quais são as competências que ela tem? Quais são as competências que ainda ela precisa desenvolver? Se eu estou num cargo operacional, quero ir para um cargo de liderança, o que eu preciso aprender para estar nesse cargo? Você entendeu? Não simplesmente é uma vontade sem um direcionamento, sem uma organização. Primeiro você tem que se organizar para depois você
se pontuar, para você desejar se qualificar para estar naquela função, para estar naquela vaga. E isso vai fazendo com que você controle melhor as suas emoções, porque as emoções também, elas podem atrapalhar, porque se você estiver indo ali naquele caminho, ver que a coisa não está funcionando, você pode querer desistir. E o melhor de tudo é quando você encontra as suas próprias respostas. As suas próprias respostas de uma forma natural. Sem ter pessoas, digamos assim, buzinando, incentivando simplesmente para você descobrir isso. Isso precisa partir de você. E tem pessoas que não querem mesmo, elas não querem descobrir qual é esse futuro. Elas querem seguir do jeito que dá, do jeito que tá, não quer saber. Muitas pessoas vivem num estado de paralisia. Na hora de agir, elas ficam paralisadas, elas não sabem o que fazer. Você está diante de um perigo, ou você corre ou você fica, você não sabe. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, você não sabe. Aí naquela hora ali você para. E as pessoas que costumam ficar paralisadas é as pessoas que mais sofrem. Porque o fato de tomar uma atitude, de agir, de se comprometer em fazer algo para se salvar, você consegue se libertar. Você consegue avançar dentro dessa hora. Então, procure, digamos assim, um trabalho que faça seus olhos brilharem, sabe? Quando você descobre aquilo que... meu Deus, isso muda muito. E um fator que eu vejo muito, pessoas infelizes nos trabalhos atuais procuram sempre uma válvula de escape. Procuram uma atividade para fazer, para dar o prazer que ela não tem onde ela recebe o salário. Então participa muitas vezes de projetos sociais, né? Elas procuram grupos religiosos, de caridade, procuram alguma coisa extra para fazer que lhe dê um prazer, porque o seu trabalho por si só não é algo que a motive a continuar lutando, vencendo na vida. Então é melhor você sair desse bolo, digamos assim, e buscar algo que pelo menos tenha a ver com o seu modo de ser, com a sua personalidade, com as suas atitudes, porque senão é só sofrimento. É só sofrimento. Então, para aprender a fazer isso, para de investir seu tempo e seu dinheiro simplesmente para obter títulos. Tem pessoas que buscam o tempo todo obter títulos, certificações, e aí começa a ter uma sobrecarga mental, começa a se sobrecarregar de conhecimento que na prática não faz nada. Todo conhecimento que você adquire, você tem que colocar em prática, senão você está perdendo tempo, você está acumulando todo um conhecimento que não serve para nada. Sabe aquelas Tupperware, né? Aqueles vasos plásticos que a pessoa compra e coloca no armário da cozinha, e quando vai procurar, encontra a tampa, mas não encontra o vaso. Encontra o vaso, mas não encontra a tampa. Uma tampa não casa com a outra. Então a dica, inclusive, que eu faço é o seguinte: eu compro tudo igual, pelo menos 2 modelos, porque se perder um ali, a tampa vai servir para outra. Então você fica nessa, sabe, tem um monte de coisa e não pode usar. Então o conhecimento em excesso, sem aplicabilidade, é perda de tempo, é gasto desnecessário de energia. E essa energia, você simplesmente poderia estar fazendo uma outra coisa que te desse melhores resultados para a sua vida. Então, se você não busca esse equilíbrio, você vai exatamente sofrer muitas consequências da submissão a algo que te impõe como verdade. Você aceita isso, continua fazendo, mas simplesmente está infeliz. Simplesmente está triste com aquilo que faz. Tá? Então, essa exaustão, tem uma síndrome, né, que hoje está cometendo muita gente. Muita gente, que é a síndrome de Burnout, né, que é um desequilíbrio emocional, uma síndrome do esgotamento físico, mental, onde as pessoas não conseguem mais se concentrar no trabalho. Então elas ficam irritadas, agressivas, com dor de cabeça,
elas normalmente são pessoas que fazem trabalho sob muita pressão. Professores, policiais, médicos, enfermeiros. São pessoas que estão num processo de pressão constante. E isso chega numa carga tão grande de estresse que ela não consegue mais raciocinar. Tem dificuldade de oxigenar o cérebro para pensar, para tomar decisão. E quando acontece isso, é um momento de pedir ajuda. Essa live não é para falar exatamente de questões de saúde, mas profissionalmente, quem está lutando, trilhando esse caminho, vai passar por isso. Pessoas que trabalham, já trabalhei muito fazendo consultoria para profissionais de vendas que precisam bater metas, que têm rotas super desafiadoras, difícil mesmo, ou então trabalha com um produto. Gente, você sabe o que é você trabalhar com um produto, que o produto não vende, porque tem produto que o cliente compra e tem produto que você vende. Tá? São produtos de extrema necessidade que todo mundo quer e está em falta no mercado. O que é que está acontecendo hoje? A falta de muitos produtos. A indústria meio que em colapso. Por quê? Falta de matéria-prima, problemas com pessoas, redução do quadro de funcionários. Então, esse desabastecimento está provocando também um aumento dos preços. E esse aumento de preço está levando a consequências de aumento de inflação. Mas não é simplesmente também porque o produto está faltando, é porque muitas empresas, vendo a oportunidade de exportar esses produtos, o que é que está fazendo? O dólar, gente, a R$5. Então, se eu tenho um produto que eu posso vender lá para fora, eu estou vendo como empresa e ele não está errado. Se o país não está permitindo que essas pessoas realmente tenham uma condição de vida suficiente dentro do trabalho com melhores resultados, não tem um controle e é livre o comércio nesse sentido, vai fazer o quê? Vai exportar, vai desabastecer, vai faltar produto, o preço vai lá para as alturas. E quem sofre isso? A classe baixa, média baixa. Porque quem sofre o preço do arroz hoje, você vai para o mercado, você tem que ir sozinho e ir com segurança para trazer 3 quilos de arroz, porque virou ouro. O charque, um absurdo. Produtos de construção civil terrivelmente alto. Você entende que todo esse movimento faz uma transformação no mercado gigante? E isso impacta, inclusive, nos empregos, nas carreiras. As empresas estão reduzindo o quadro de funcionários cada vez mais e aumentando o resultado, inclusive, com menos custos, com menos pessoas dentro daquelas funções. Então, se você desempenha uma atividade que você observa que está cada vez mais se enxugando, é hora de você buscar outros caminhos que possa te dar uma facilidade maior. Né? Então, se você está sofrendo de algum desses processos, procure ajuda, procure entender qual é essa emoção. Não fique achando que vai passar por si só, porque não vai. E depois você pode pagar um preço muito alto por isso. Então, pessoas que... Eu vejo muito o seguinte, pessoas que assumem algumas atividades dentro da empresa, ou porque são protegidas, né? São protegidas de algum chefe, gerente, e elas têm dificuldade de fazer. Então, quando ela tem uma habilidade muito inferior ao que aquela função exige, essa pessoa também começa a sofrer algumas consequências porque fica evidente a sua ineficiência. E aí existe um problema de relacionamento com os pares, pessoas que fazem a mesma função, você está se virando, se matando, tem uma pessoa fazendo corpo mole. Dentro dessas organizações, inclusive, que eu conheço muito, gente, minha experiência de mais de 10 anos trabalhando em empresas, ajudando empresários, organizando processos, fazendo treinamentos, capacitando líderes, gestores, profissionais de uma forma geral. Eu observo que tem muitas pessoas lá que não faz exatamente o seu papel também por falta de orientação. Porque quando elas vão fazer essas atividades, as pessoas não dizem o que é preciso, o que é que espera dela,
Você tem que dizer exatamente o que você espera. Então procure conhecer a atividade que você está fazendo. Procure conhecer o seu campo de atuação, a sua área. Né? Se você está se sentindo estagnado dentro da empresa, é hora de você buscar crescer, de você buscar se desenvolver. Então mudar a rota é necessário muitas vezes na sua vida. Se for preciso, mude, mas não continue persistindo em algo que você sabe que não tem futuro, que você não tem como avançar. Então, o preço que você está pagando, se não valer a pena, você vai simplesmente sofrer muito por isso. Então, descobrir se está no caminho certo é um jeito de viver. Tem que ser uma filosofia de vida que faz você caminhar um passo de cada vez, acreditando no seu talento, acreditando no seu futuro e fazendo que as coisas aconteçam conforme o planejado. E se não acontecer conforme o planejado, você vai ter sempre uma carta na manga, você vai ter sempre uma nova estratégia, porque a gente precisa, de fato, descobrir qual é esse melhor caminho, tá? Então, quando você consegue avaliar as suas últimas conquistas, as últimas conquistas, experiências de vida que você passou, você fica feliz? Quem pode responder aqui para mim? Você é feliz com as últimas experiências da sua vida? Com os trabalhos que você desenvolveu? Ou no fundo, você tem aquela sensação de que teve tempo perdido? Eu não estou falando simplesmente pelo dinheiro, porque de repente você ganhava um salário grande naquela atividade, mas depois que você saiu, você diz assim, nossa, não agregou nada para mim. Eu fiquei tanto tempo nesse trabalho, nessa função, e simplesmente eu não cresci, eu não procurei realmente me reciclar, dar um significado melhor para a minha vida. A gente às vezes pode ter essa sensação, né? Então, quando a gente descobre que o trabalho que eu fiz não me agregou, vai dar o senso de frustração, de arrependimento, a sensação de perda. E isso também acaba prejudicando. Então, procure conhecer, a dica que eu vou dar para vocês aqui, procure conhecer e descobrir quais são as áreas que existem que se parecem muito com o que você gostaria de fazer na sua vida por muito tempo. Algo que você gosta, que pode ir todos os dias e isso não vai te cansar. E aí você vai organizando a rota do seu trabalho, da sua vida, do seu futuro para chegar a ter o seu modo próspero ativado.